Muito obrigado, Zé. É um prazer estar aqui em Montemor e obrigado também ao Rui, à alma também destas iniciativas. E aceitei com todo o gosto o desafio de vir aqui e de partilhar um bocado os meus gostos e desgostos também em relação à fotografia. Quando é que eu comecei a interessar-me por fotografia? Durante muito tempo eu pensei, foi por volta de 1980. Foi no ano em que eu comecei a ensinar na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, e lembro perfeitamente que nessa primavera de 1980 eu soube, possivelmente pelo New York Times, que havia uma exposição numa instituição famosa em Nova Iorque, ainda existe, que era o ICP, o International Center of Photography, de fotografias do Alfred Eisenstadt, que foi um dos grandes fotojornalistas da Life, evidentemente judeu, alemão, etc., que fugiu nos anos 30 e foi para os Estados Unidos e fez uma grande carreira, era considerado um dos pais, digamos, do fotojornalismo. E ele, décadas depois, tinha regressado à Alemanha. Ele primeiro dizia, nunca mais quero ir para a Alemanha, a minha pátria é os Estados Unidos, como muitos outros, como o Schoenberg, por exemplo, como o Kurt Weill. O Kurt Weill, por exemplo, na América, já estou eu a divagar, mas por isso é que eu trouxe o meu guião. O Kurt Weill, quando chegou à América, os americanos não pronunciam Weill, pronunciam Weil, não pronunciam Wagner, pronunciam Wagner, e quando uma pessoa lhe chamava, o Sr. Weill, então o tipo não respondia, o Sr. Weill, estou a falar consigo, eu não sou Weill, sou Weil, não é? O Schoenberg, na Alemanha, escrevia o nome com trema, não é? Quer dizer, Schoenberg, depois nos Estados Unidos, como eles não usam o trema, escrevia o nome com O-E, e quando recebia correio com um trema, devolvia a dizer não é conhecido neste endereço, não é? É por isso é que eu fico revoltado com os críticos portugueses que escrevem o nome de Schoenberg à alemã, não é? Se o Schoenberg, cada vez que vê isso lá no além onde está, deve dar duas voltas sobre a nuvem onde pousa. E eu estava interessado, não estava interessado especialmente nas fotografias do Eisenstadt, conhecia algumas, quer dizer, tinha comprado, via a Life de vez em quando e tal, sabia que era uma grande figura, mas havia duas razões especiais que me levaram àquela exposição. Uma delas é que eu vi que o cartaz da exposição e a capa do catálogo era um retrato da Marlene Dietrich. Ora, eu tinha visto a Marlene Dietrich em Oxford quando fui fazer o meu doutoramento. Ela já velhinha, mas elegantíssima e bonita, não é? Deu um espetáculo a cantar aquelas canções dos anos 20 e 30 alemãs, não é? Aquelas canções de cabaré no New Theatre em Oxford. E mais outra coisa, quer dizer, eu sabia, deve ter lido na crítica, não é? Que havia também um retrato do Peter Hoffmann, que era um grande cantor de ópera, um rapaz todo bonitão, etc, etc, também era cantor rock, mas cantava ópera, e que era considerado na altura o maior intérprete do Parsifal. Eu tinha-o visto no Parsifal em Londres e achava que era um grande cantor, e aqui havia lá um retrato do Peter Hoffmann. E depois foram estas duas coisas que me levaram ao ICP. Quer ver, deve haver outras fotografias também interessantes. E depois na loja, todos os museus têm lojas, não é? Estava lá a ver catálogos, aquelas coisas todas e postais. E depois vi que havia postais com retratos da Patti Smith de discos que eu tinha, não é? Os Horses e o Wave, que tinham saído 1 ou 2 anos antes. São retratos, depois vi retratos da Robert Mapplethorpe. Entretanto, também, em 1976, tinha havido um grande acontecimento em Nova Iorque, foi a estreia americana de uma ópera do Philip Glass, encenada pelo Bob Wilson, que era o Einstein on the Beach. Eu conhecia um retrato duplo dos dois, que era publicado em todos os jornais e nas revistas, não é? E achava aquele retrato fantástico, quer dizer, um retrato duplo, não é? Em que se via as diferenças entre os dois, as duas grandes figuras
do teatro e da música e a relação entre eles. E fiquei fascinado com aquilo porque esse retrato também era do Robert Mapplethorpe, que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. E então, o que é que eu perguntei lá? Este deve ser um grande fotógrafo, pelo menos um grande retratista. Vocês têm aqui alguma fotografia dele e tal? Fotografias temos, mas quer dizer, não estão em exposição, tem de marcar e tal, e depois vir cá ao arquivo e tudo isso e tal, mas se quer ver as fotografias do Robert Mapplethorpe, vai à galeria que ele representa, que é também na Quinta Avenida, 40 ou 50 quarteirões mais abaixo, e vai lá, etc. E diz, não vou lá à galeria, não vou comprar nenhuma fotografia. Não, mas eles estão lá. É para mostrar a obra do Mapplethorpe e dos outros fotógrafos que representam, portanto, pode ir. Mas acho que sim, posso ir, pode passar ao tempo que quiser a ver todas as fotografias que quiser. E assim entrei pela primeira vez numa galeria, não é? A sério, não é? E tive lá uma hora a ver, etc. E depois saí com a minha primeira fotografia de coleção. Comprei logo um Mapplethorpe, que nessa altura era barato, que eu ainda não era assim escandalosamente conhecido, e era uma fotografia dos dois braços, um estudo de dois braços de um bailarino, do Peter Reed, e eu gostei muito daquilo, que só se viam os braços daqui para a frente, e aquilo para mim era um estudo masculino e do feminino, e talvez influenciado pelo filme do Godard, não é? 1966, é esta que eu quero e é essa que eu tenho. E, portanto, julgava que foi, portanto, em 1980 que começou esse meu interesse. Mas, depois, pensando, bem, mais tarde, quer dizer, a arrumar a papelada em minha casa, fiquei muito admirado que uma das coisas que eu tinha guardado era o obituário do Paul Strand, uma grande figura da fotografia, que tinha morrido uns anos antes. E, portanto, eu ainda não me interessava da fotografia, porque é que eu fui guardar o obituário do Paul Strand. E depois lembrei-me de outras coisas. Lembrei-me que, quando fiz 10 anos, os meus pais me ofereceram a minha primeira máquina fotográfica, que era um daqueles caixotes, a box Brownie, que ainda tenho, era para trazer, mas depois resolvi trazer outra coisa. E aliás, quer dizer, mais tarde, quando entrei para o Instituto Superior Técnico, fui admitido, a prenda que os meus pais me deram, tinha um amigo que vivia na Alemanha, o meu pai perguntou-lhe se eu podia comprar uma Leica M3, e ele comprou, lá conseguiu aquilo lá por um preço bem em conta, e ofereceu essa Leica e comecei também a tirar fotografias, mas nunca, como toda a gente, tira fotografias, nunca pensei no técnico, de facto, quer dizer, trabalhei também no NAF, na secção fotográfica da Associação de Estudantes, que havia um colega de turma de Engenharia Química, que também tinha a mania da fotografia, que já era sócio, etc., me convenceu, eu fiz a regulação, digamos, da primeira fotografia lá. E depois lembro-me também, quando fui para Oxford para me doutorar, que levava as máquinas e tirava fotografias, e a partir de uma certa altura era engraçado que todos os meus amigos, ingleses, americanos, australianos, sul-africanos, quando precisavam de um retrato, pediam-me a mim para o tirar. De maneira que, de facto, eu, sem saber, devo ter interessado pela fotografia, de facto, desde os meus 10 anos. Aliás, há uma história que uma vez o Paulo Nuzulino estava lá em minha casa, eu estava a arrumar umas coisas e depois havia uma caixa de sapatos onde tinha fotografias velhas, ele começou a rebuscar aquilo e disse, perguntou-me o que é isto? São fotografias velhas que eu tirei. Ele começou a dizer, tens de olhar para isto com outros olhos, que coisa muito engraçada. Deixa lá. Ainda acho que estão na caixa de sapatos, porque acho que não vale a pena. Houve gente que fez, há fotografias a mais e há grandes mestres, e aliás aquilo que sucedeu é curioso, é que quando eu me comecei a interessar a sério pela fotografia, e a colecionar fotografias, e a saber de história da fotografia, e a escrever sobre fotografia, deixei de fotografar.
porque só quando vou assim a um sítio esquisito, não é? Quando fui pela primeira vez à Austrália, claro que levei a máquina e fiz fotografia. Porquê? Porque quando estou a olhar, disse, pá, já houve pessoas que fizeram isto e de uma maneira genial, o que é que eu estou aqui a fazer? E esta, de facto, é a história do meu interesse pela fotografia. Já agora, eu falei no caixote da Brownie, a box Brownie, não trago isso, mas não era muito diferente disto. Isto que aqui está, assim já um bocado gasto, é a primeira máquina da Kodak. Fez 100 anos em 1988, eu lembro que a Kodak na altura me ofereceu esta réplica, foi aquela máquina que, digamos, democratizou a fotografia, porque o slogan era "You press the button", carrega no botão, nós fazemos o resto. E de facto as pessoas carregavam no botão e depois eles mandavam a máquina, eles é que abriam a máquina, tiravam o rolo, revelavam e depois mandavam a máquina com o outro rolo lá dentro, porque isto era praticamente inviolável na altura. Ora bem, onde é que eu vou começar? Eu disse que aquela primeira revelação que fiz de fotografias no NAF foi um acontecimento muito importante na minha vida, porque aquilo é de facto uma revelação até no sentido religioso e é também um nascimento, não é? Porque a gente vê a imagem latente a aparecer, digamos, no meio da água, que é uma espécie de líquido amniótico e, portanto, a criança ali a nascer. Isso é uma experiência, a primeira vez que a gente vê isso, é uma experiência absolutamente inesquecível. E eu acho que um dos atrativos da fotografia, para mim, além do aspecto químico, o aspecto fotoquímico, está muito ligado também aos meus interesses profissionais, é a aproximação que a fotografia tem com a vida. E as próprias imagens fotográficas, as provas fotográficas, têm vida, quer dizer, a fotografia nasce, a fotografia envelhece e a fotografia também morre ou desaparece, a pessoa rasgou porque, não sei, tinha ali a fotografia com o marido ou a mulher, entretanto separaram-se, já não quer ter isto, ou rasga só metade, etc, etc, e portanto há aqui um nascimento, uma vida e um envelhecimento. As fotografias vão mudando de cor, amarelecem, quer dizer, ficam, às vezes, bocados de emoção são levantados, porque são coisas vivas, são coisas para ser usadas. E é por causa disso que eu ligo muito às chamadas fotografias vintage, que são aquelas provas que foram feitas, mais ou menos impressas, na altura em que o negativo foi exposto. Isto não é por serem mais raras que eu gosto delas, é porque essas é que têm aquela idade e mostram, digamos, as suas rugas, estão descoloradas, etc. E eu gosto disso, porque eu também vou envelhecendo, não é? E é por isso que a primeira fotografia que vos trago é uma prova dessas. E esta está no meu quarto, em frente à minha cama, e portanto é das últimas imagens que eu vejo antes de adormecer. Claro que há outras coisas também ao lado disto, tem, por exemplo, cartazes do Hamlet, o filme do Laurence Olivier, 1948, o filme do russo, do Smodrzejowski, dos anos 60, 64, se não me engano, e também tenho cartaz quando o Old Vic foi fazer o Hamlet a Elsinore, que é onde a peça se passa, na Dinamarca, com o Richard Burton e a Claire Bloom. Mas está esta fotografia do Walker Evans, eu vou ter oportunidade de falar sobre isso, de que eu gosto muito, por várias razões. Porque mostra a sua idade, está amarelecida, etc, etc. A raridade também é o tamanho. A maior parte das fotografias do Walker Evans são muito mais pequenas e são muitas vezes provas de contacto.
E para esta ampliação que ele fez e que ofereceu ao seu grande amigo, colaborador e coautor, que era o James Agee, o grande escritor americano e crítico de cinema, que publicou com o Walker Evans um livro famoso, um dos mais famosos da história da fotografia, que é Let Us Now Praise Famous Men. Elogiemos os homens famosos. E os homens famosos eram as vítimas da depressão americana e que viviam na miséria. Não houve só o colapso dos bancos e daquilo tudo, e as pessoas perderam as suas poupanças, mas houve na agricultura uma crise tremenda, com secas que duraram vários anos e, portanto, perdiam todas as colheitas e, portanto, não havia dinheiro, e depois perdiam as poupanças, etc., e que deu origem a migrações de centenas de milhares de pessoas que foram em busca de trabalho e de subsistência às partes ainda relativamente férteis da América, como era a Califórnia. E o que sucede é que o livro, que é um livro precioso, com o texto de James Agee e fotografias do Walker Evans, foi publicado em 1941, se não me engano, e que é considerado um dos livros fundamentais. Vendeu-se muito pouco. Quer dizer, num país, a América, acho que nessa altura teria à volta 135 milhões, não é? Hoje tem 300 e tal milhões. Houve anos em que se vendiam 50 ou 100 exemplares, não é? Mesmo assim, hoje já é uma raridade. Eu gosto que tenho um, comprei, que é um paperback, não é a primeira edição, mas gostei porque há aqui uma certa modéstia, não é? E isto custou-me $3, que ainda por cima era uma coisa em segunda mão. E esta fotografia, de facto, quer dizer, é uma dessas, não foi publicada no livro, mas é feita nessa altura. Outra coisa que eu gosto, portanto, isto pertenceu ao James Agee, e depois tem aqui um vínculo ao meio. E o que é que sucedeu? É que o James Agee não tinha isto encaixilhado, claro, quer dizer, depois tinha isto lá, pela casa e tal, e arrumado, e depois meteram as fotografias numa caixa, como eu tinha também as minhas fotografias numa caixa de sapatos, não cabia, porque era grande, toca a dobrar. A dobrar, e portanto, aqui o vínculo vertical da fotografia ter sido dobrada. Eu recordo que sucedeu uma coisa engraçada quando estava a fazer a exposição de homenagem ao Gerard, após a morte dele, pela exposição no BES. O Gerard dizia que não tinha fotografias vintage e que não ligava a isso, etc. Mas depois eu fui lá a Paris, a casa, e com o viúvo, estive a ver tudo o que havia centenas de fotografias vintage, em geral pequenas, não tinha muitas ampliações, mas tinha uma grande ampliação, talvez do tamanho até deste. Que era dar a única grande ampliação. E também estava dobrada. E a Daniel viu e disse, pois é, a gente também estava a arrumar as coisas, não ligava a isto, e disse, pronto, a gente dobra isto para caber em toda a caixa. E, portanto, também para mim seria essa a fotografia mais valiosa do Gerard. Não sei se isto está a fazer algum sentido para você, que eu estou assim a falar em tudo. Portanto, eu vou-me centrar, quer dizer, o meu fascínio com a fotografia está ligado, digamos, ao caráter da própria fotografia. Portanto, a fotografia acho que tem um caráter, portanto, há determinadas características que a tornam, digamos, uma arte única, e, portanto, aqui este facto de uma fotografia envelhecer de uma maneira que não, a pintura não envelhece, a escultura não envelhece, mesmo o cinema também não envelhece, digamos, da mesma maneira, é para mim fundamental. Este é um exemplo, portanto, da fotografia muito pobre, tem aqui, vê-se que é uma casa paupérrima, não é? Tem aqui pendurado este cartaz de Lord Will Provide, mas a gente percebe que Deus, afinal, esqueceu-se de providenciar por esta gente. Agora, a outra coisa que eu acho que a fotografia tem e que a aproxima também da ciência é aquilo que a gente chama
serendipidade, quer dizer, que é o acaso. Quer dizer, a maior parte das descobertas científicas, quer dizer, as pessoas pensam que é um método científico. Não existe método científico. Há uma burla dizer isso, não é? Eu ainda lembro de aprender no liceu que o método científico é a indução. A indução não serve para nada. A indução assim, tem um cabaz de morangos, não é? Quer dizer, e prova o morango de cima está bom, e depois o segundo também está bom, e depois generaliza e diz estão todos bons, e por baixo estão os morangos podres que não se vê, não é? Portanto, não há método científico. E a maior parte das descobertas, de facto, são ocasionais. As minhas, bem, não posso dizer que fiz descobertas, mas os meus melhores trabalhos científicos eram, eu ia à procura de uma coisa e descobria outra que eu não estava à espera e que nem sabia que existia. E isso a fotografia, de facto, também tem. E, claro que o Walker Evans, quando fez aquela imagem, não a visualizou antes, não é? Encontrou e achou que estava ali essa fotografia. Eu gosto do significado desta desordem, até porque a desordem é muito importante. É muito importante na ciência. O caos. Há leis que regem isso, quer dizer, isso foi, digamos, o desenvolvimento da ciência do caos aparece mais ou menos nos anos 50, que é quando também nas artes começam a usar métodos aleatórios. É? O Jackson Pollock a tirar os borrões de tinta para a tela, os escritores a escreverem coisas e depois a cortarem as folhas de papel e a tirarem as tiras pelo ar e depois juntarem as várias tiras de uma maneira qualquer, e que não fazia, digamos, um sentido gramatical, mas depois publicavam aquilo e as pessoas acharam muita graça e tudo isso aparece, de facto, nos anos 50. E até agora, recentemente, não é? O último prémio Nobel das Ciências Económicas, o Richard Thaler, não é? Sobre a importância a importância disto na própria economia, porque as pessoas muitas vezes tomam decisões que não são decisões racionais, nem decisões emocionais, nas escolhas que fazem, não é? Quer dizer, se fossem racionais e pensassem, eu não vou investir naquilo, etc, etc, porque tem imenso risco, mas não, às vezes sabem e tomam essas decisões por razões que não têm nada a ver com a racionalidade. E mesmo isto pode ser estudado e não digo quantificado, mas perceber porquê, quais são os mecanismos de pensamento, etc., e as influências que levam as pessoas a tomar esse tipo de decisões. Aquela história, não é, do Lawrence, que é o homem da teoria do caos, de que o bater das asas de uma borboleta na China pode causar um tufão no Texas. Aliás, a expressão é por razões que têm a ver com alguns provérbios chineses, mas ele não usou a borboleta, mas usou de facto uma gaivota, que eu acho que ainda torna a coisa mais bonita. Ora bem, eu não sei se o Walker Evans era uma pessoa arrumada, pessoa ordenada na sua casa ou não. Sei que ele era, como eu, um ajuntador de coisas, era um homem que colecionava tudo e mais alguma coisa, postais, colecionava fotografias do jornal, que achava curiosas, e tinha milhares, ou dezenas de milhares dessas fotografias, colecionava tabuletas, escrevia anúncios, etc., que tinha também centenas dessas coisas, mas ele não era. Há um outro fotógrafo, que a gente sabe até pelo trabalho dele, que eu admiro muito, que é o Nicholas Nixon, que é um rapaz com 70 anos agora, ou perto, que era uma pessoa arrumada. A gente vê isso pelas fotografias, há aquela célebre série que ele fez da mulher e das irmãs, que fotografa no dia do aniversário da mulher, juntam-se as 5 irmãs todas e ele faz aquela fotografia, é uma série fabulosa, porque já tem quase 40 e tal anos, não é? Todos os anos há uma fotografia.
E aqui eu tenho, mostra o estúdio dele, do Nicholas Nixon, e vê-se aqui a mesa e os livros, e está tudo muito arrumadinho. E porquê é que eu gosto muito disto? Também, é porque ele era um grande admirador do Walker Evans, e tem aqui uma fotografia do Walker Evans encaixilhada na parede. Portanto, é esta depois, se quiserem ver. O título da fotografia é... onde é que está? Está aqui. Não. Eu sei, pois, é Belgrove Plantation, Whitechapel, Louisiana. É uma fotografia de 1935, mais ou menos contemporânea com esta, quando ele andava pelo sul da América a fotografar aquela província. Ora bem, há muito que se sabe que a fotografia, que é uma arte a duas dimensões, não representa a realidade. A gente sabe isso, quer dizer, quem acho que inteligentemente pôs o problema foi um pintor, o David Hockney, que revolucionou a fotografia nos anos 70 e 80 ao introduzir o tempo na própria fotografia e ao fragmentar cubisticamente o espaço. E, portanto, várias fotografias e depois combina aquilo e faz, digamos, montagens. E ele percebeu que a chamada perspectiva linear, ponto de vista, ponto de fuga único, elimina o corpo do observador, que é a máquina fotográfica funciona nessa base. E, portanto, que aquilo que é uma visão completamente distorcida da realidade. Que nem comparou a câmara, e agora cito, um ciclope, o ciclope só com o olho, não é? Paralisado a olhar para o mundo durante uma fração de segundo. É verdade, o Giordano Bruno dizia que o observador está sempre no centro, e de facto acho que é uma observação muito perspicaz, não é? Porque é que a gente está a observar, estou no centro, mas cada um de vós também está no seu centro. Mas o corpo do observador tem dimensões, e a máquina não lhe dá essa dimensão. Portanto, é quando muito um ponto omnividente que vê tudo à sua volta. Na fotografia, a realidade só existe se nós fotografarmos um objeto também bidimensional e de uma maneira frontal. Isto é curioso porque também se tornou moda nos anos 70 e 80 a chamada apropriação fotográfica. Quer dizer, havia uma fotógrafa, que era a Shirley Levine, não é? Por exemplo, fez isso com o Walker Evans. Fotografava uma fotografia do Walker Evans e depois exibia aquilo como a sua fotografia. E de facto era ela é que tinha até fotografado, mas a imagem era a imagem do Walker Evans, essa apropriação. Mas resulta que está a ser isso. Ora, para exemplificar isto, eu trouxe aqui uma das peças que eu gosto mais, que é uma fotografia do Frederick Ollier. É preciso cuidar, porque estes têm vidro, então eu não me atrevo a mexer nisto. De um desenho do Edward Burne-Jones. O Frederick Ollier era um gravador inglês, portanto, do século XIX, que era muito ligado àquele movimento dos pré-rafaelitas e ao movimento dos arts and crafts, etc. E como era gravador, portanto, fazia gravuras e tudo, depois começou também a interessar-se por fotografia, por volta de 1860, e praticamente o que ele fotografava, bem, fez alguns retratos dos amigos, que eram célebres pintores como Dante Gabriel Rossetti, o Edward Burne-Jones, etc., e o seu grande amigo, companheiro e parceiro de negócios, que era o Morris, dos Arts and Crafts. E isto é um desenho do Burne-Jones, e usava uma técnica da platinotipia que permite, digamos, uma grande riqueza tonal dos cinzentos, etc. Portanto, isto, pois,
Eu não sei a data disto, mas deve ter sido por volta de 1970 ou coisa assim. E as pessoas que viam estas fotografias até julgavam que isto eram desenhos. Isto é tão... É claro que as mulheres são sempre as mesmas, a gente nunca sabe qual é, porque havia um tipo de beleza, não é? Não sei se isto era a mulher dele, que era a Elizabeth, não sei se era a amante dele, que era a Jane, ou se era a mulher do William Morris, o seu grande amigo. Bem, porque é que eu gosto muito disto? Gosto da imagem, gosto disto, e gosto muito do cachê, porque isto foi encaixilhado pelo William Morris. Portanto, foi design do William Morris, portanto, e encaixilhado por ele. Portanto, este aqui é, de facto, quase a realidade. Quando a gente tenta ultrapassar aquilo, as coisas começam a fugir um bocado. Na mesma linha, uma das minhas fotos prediletas, e lembro-me que eu comprei a prestações numa galeria de Paris, que já não existe, que era a Zabriskie, ali que era na Vila Carampois. É uma fotografia do Brassai, onde é que isto está? Comprei prestações porque eu não tinha dinheiro e a senhora, que é uma senhora muito simpática, Virginia Zabriskie, que depois soube que tinha um filho célebre, não é? Talvez mais célebre que era. Vocês ouviram falar no Robert De Niro e ela era a mãe, não é? Isto é o muro da prisão de La Santé em Paris, do Brassai, e é parte também daquela série que deu um livro que ele publicou em 1933, Paris de Neuilly. E, portanto, o que se vê aqui são as sombras das árvores e tal, projetadas naquela... Eu devia ter posto... Desculpem lá. Primeiro esta. Isto não vai cair? Não foi. Isto também tem uma história engraçada, pá. Esta fotografia devia ser muito cara. E era. Eu via numa feira em Nova Iorque, naquela convenção da IPED, que é a Associação dos Dealers de Fotografia de todo o mundo, que há todos os anos, e que nessa altura era em fevereiro. E houve um blizzard, um nevão tremendo, pá, caiu num dia, não sei, 60 centímetros de neve, era praticamente impossível, quer dizer, os transportes praticamente pararam e era praticamente impossível andar a pé mesmo na cidade. Eles limpavam aquilo, mas era tanta neve que ficavam montanhas de neve ao lado dos passeios. E, portanto, essa feira de fotografia foi um descalabro para os vendedores, porque ninguém apareceu aqui. Tem sempre muitos milhares de pessoas que vêm de todo o mundo, etc. Mesmo aqueles que chegaram a Nova Iorque, ninguém se atreveu a ir lá. E no último dia, eu consegui chegar lá. E estava tudo a preços de saldo e a gente... regateando, que é uma coisa que não se faz na América, mas consegui regatear e comprar isto por preço da chuva, não é? Ou por preço da neve, não é? Como eu quis dizer. Ora, portanto, nos anos 30 é uma coisa curiosa, como há muitos fotógrafos que vão
fotografar as cidades à noite. Não, claro que a gente sabe que a sucessão das noites e dos dias é causada pelo movimento de rotação da Terra, mas há aqui uma analogia fotográfica que é com o preto e com o branco. E ainda por cima aqui, que são sombras, isto aponta logo para a caverna do Platão, não é? Em que ele explica aquele diálogo, o que é a educação e o conhecimento, não é? E, portanto, as pessoas estão amarradas lá numa caverna, não é? Quer dizer, há a realidade cá fora da caverna que não conhecem, e as únicas coisas que eles veem são as sombras do que se possa lá estar a acontecer, as sombras na parede oposta. Mas isso, e julgam que aquilo que é a realidade, que é a única coisa que conseguem ver, ao passo que a realidade é outra coisa. E este dilema que, de certo modo, também é peculiar à fotografia e que esta imagem do Brassai evoca muito bem. Na mesma altura, por exemplo, o Bill Brandt, em Inglaterra, também fez um livro de London by Night. Portanto, é curioso como grandes fotógrafos na Holanda a mesma coisa, etc., começam a fotografar coisas à noite. E é por causa destas sombras escuras, cinzentas ou pretas, que a realidade é mais real, a preto e branco, como dizia o Octávio Paz. Manobrável que é, a fotografia também serve para distorcer a realidade. Eu não me refiro àquelas aproximações à pintura com as técnicas pictorialistas do princípio do século XX, mas sim às subversões ou associações deliberadas dos surrealistas e não só. A distorção apura o desejo. O corpo desmembrado é um ato de amor. Veja-se o que aconteceu às mulheres de Picasso, não é? Ou atende-se, por exemplo, na série na série Mulher, pintada pelo Willem de Kooning, a partir dos anos 50, não é? Dedicadas à mulher, em que está tudo distorcido. Mas, para mim, quer dizer, mais tarde, quer dizer, o Francis Bacon faz exatamente a mesma coisa na pintura. Mas, para mim, o grande pioneiro também nisto na fotografia foi o André Kertész, com o uso de um espelho. Onde é que está? Isto é outra revelação, está tudo embrulhado. A ver se esta não tem. Esta até nem sequer é das instruções mais... está seguro? Acho que sim. Portanto, ele fotografa uma mulher com um espelho parabólico e, portanto, obtém as instruções mais incríveis. Por que é que eu escolhi esta? Há uma razão. Ele faz isto em 1933, se não me engano, exato. Em 1933. E pouco tempo depois, em 1937, numa exposição que antecipava 39, o centenário da invenção da fotografia, digamos, da invenção oficial da fotografia, no Museu de Arte Moderna, o Baumann Newall, que era, digamos, o curador de fotografia do Museu de Arte Moderna, resolve fazer uma exposição sobre a história da fotografia, numa altura em que ninguém, digamos, é um dos pioneiros, o primeiro a fazer a história da fotografia e ver quem são as figuras importantes, como é que foi evoluindo tecnicamente, etc. E uma das imagens que escolhe é precisamente esta, mas faz só uma coisa, quer dizer, e é por isso é que eu, quando comprei uma distorção, resolvi fazer esta. Só encaixilha e põe o passo-partout só até aqui, que é para não se ver a parte pública, não é? E, portanto, por essa razão histórica, eu acho que esta é uma imagem muito importante. Claro que depois isto foi exibido mais tarde, mas durante muitos anos, acho que só nos anos 60 é que, digamos, a série, ele fez umas largas dezenas de fotografias
E só nos anos 60 é que mostrou isto tudo. Ora bem, mais caráter. Os traços principais do caráter da fotografia, do fundo, acho que quanto a mim, são a escala e a multiplicidade. Um negativo origina múltiplos positivos, o que torna a fotografia a mais democrática e liberal de todas as formas de arte, e as dimensões vão desde a minúscula prova de contacto até à ampliação de vários metros. A emergência da fotografia digital só ampliou esta liberdade. Portanto, para mim, a questão mais importante para o fotógrafo é saber em que dimensões imprimir. E gostava de lembrar aqui o Gerardo Castelo Lopes, um grande amigo, com quem tive muitas discussões sobre isto, e era uma pessoa que pensou de uma maneira absolutamente extraordinária, genial mesmo, a importância da escala em fotografia. Liberdade também na forma, porque embora tradicionalmente a gente pensa nas fotografias como um retângulo, às vezes um quadrado, depende da máquina que se usa, e só gostava de citar uma coisa que achei piada na altura. Perguntei uma vez ao António Gil Duarte, no princípio da carreira dele, mas porque é que ele usava só o formato quadrado, não é? Portanto, a máquina preferia, todas as fotografias eram quadradas. E ele disse, uma razão muito simples, é que assim não tenho de pensar se vou fazer a fotografia ao alto ou ao baixo. De facto, é uma boa razão. E de facto, aqui temos dois quadrados que eu vos queria mostrar. Um deles é o próprio Castelo Lopes, que não gostava do quadrado na fotografia, mas quando fazia com máquinas emprestadas, isto é uma prova de contacto. É outra fotografia noturna, também gostava de fazer fotografias noturnas, e é do Cinema Condes, que era o cinema da firma Castelo Lopes. E por cima há letras que estão apagadas, portanto, em vez de... já nessa altura era assim, não é? Em vez de se ler Condes, lê-se Oanes, que é uma coisa que eu acho piada. E a outra que eu trago aqui quadrada não é aquela primeira que eu comprei, do Mapplethorpe, mas é outra que eu comprei depois. Que é o James Ford, o retrato de um amigo na casa de banho. Isto é quadrados sobre quadrados, quer dizer, são e retângulos, não é? Portanto, é o quadrado da imagem, são os quadrados dos azulejos, a banheira, etc. Ali, os retângulos com os quadrados, etc. Uma coisa absolutamente, uma composição perfeita. E só conto também mais uma história, quer dizer, uma das razões porque vou comprar esta fotografia, gostei muito da composição, e depois nota-se uma fotografia úmida, quase que a gente sente a umidade. E depois há aqui um copo de água que eu acho isto extraordinário. Talvez o Bart dissesse que aquele copo de água é o ponto da fotografia. Para mim foi. Eu, nessa altura, mais ou menos, conheci-o lá na galeria. E depois o galerista diz, este é o Jorge Calado, não sei o que, sabe, já comprou agora há pouco tempo uma fotografia e tal. E ele perguntou-me lá, logo, então, e qual foi a fotografia que comprou? Tinha comprado isto na semana anterior. E eu disse, olha, é aquele retrato do James Ford. E ele achou assim, quer dizer, não era das fotografias mais conhecidas e mais célebres dele. Mas porquê é que escolheu essa? Eu disse, olha, escolhi essa por causa do copo de água que tem, está. E ele ficou, eu para mim disse, sabe uma coisa, quando eu tirei a fotografia não tinha visto o copo de água. E é esta magia que eu acho que a fotografia tem, mais nenhuma forma de arte tem. E eu nunca mais esqueci esta história que exemplifica precisamente essa minha afirmação. Estou quase a terminar. Portanto, é claro que já viram aqui a fotografia também pode ser redonda, como eram os tons
da época do Renascimento, tanto na pintura, Rafael, etc., na escultura, o Michelangelo, por exemplo, na Royal Academy em Londres, há lá aquele céu do Michelangelo, não é? Aquele baixo relevo também é redondo, ou as peças de cerâmica do Della Robbia. Há uma frase muito bonita do Walter Pater, que é um ensaísta e crítico de arte do final do século XIX, referindo-se ao Della Robbia, e àquele azul, que tem muita importância na história da química também, o azul, em que disse que as peças do Della Robbia eram fragmentos do céu. Que aquele azul cobáltico, não é? Lembrava do céu. A minha última intervenção aqui nesta conversa diz respeito à utilidade. Ora bem, eu pessoalmente não acredito que a arte sirva para grandes mudanças. A arte acho que dá um belo testemunho dos tempos em que ela é criada e pode motivar as consciências individuais, pode modificar as pessoas. E depois as pessoas, com essa energia, podem intervir, digamos, na sociedade, politicamente, etc., de várias maneiras. Eu, por exemplo, se estiver a ver uma ópera boa, que é bem tocada, bem cantada e bem encenada, quer dizer, no fim, eu sinto que sou um melhor cidadão. Sou mais capaz de ajudar o meu semelhante. E, portanto, a arte tem, de facto, esse poder. Mas, se a arte efetua, digamos, grandes mudanças para melhor nas sociedades, isso duvido. Embora a fotografia, quanto a mim, constitui uma exceção. E há alguns exemplos em que isso aconteceu e que para mim são extremamente importantes. O primeiro exemplo aparece logo no século XIX e é o resultado daquilo que os americanos chamam de Manifest Destiny. Quer dizer, há qualquer coisa de especial, de facto, mesmo com o Trump, na América. A maneira como aquele país nasceu, de facto, e onde foi nascer. E no século XIX, portanto, na segunda metade do século XIX, há aquela convicção filosófica que o destino da América é, digamos, expandir-se de costa a costa, desde o Atlântico até ao Pacífico. Porque as colónias inglesas originais estavam praticamente limitadas ali à costa leste. E depois um bocadinho também mais para sul. E, portanto, é este desbravar do oeste americano, que foi acompanhado, como sabem, de levantamentos geológicos e topográficos, construção de infraestruturas, abrir estradas, erguer o telégrafo, caminhos de terra, etc. Iam cientistas e iam também fotógrafos, foram todas acompanhadas por grandes fotógrafos, pessoas como o Alexander Gardner, que nasceu em 1821, o William Bell, que nasceu em 1830, o grande Timothy O'Sullivan, que nasceu em 1840, e principalmente Carlton Watkins e o William Henry Jackson, que em condições dificílimas levavam naquela altura, quer dizer, os negativos de vidro e as albuminas, etc., eram grandes. Só podiam fazer uma exposição de cada vez. Tinham de atuar muito rapidamente, porque a albumina secava e depois aquilo prejudicava o processo. Subiam montes e vales, montanhas, não eram montes, montanhas, etc. Levavam vários burros e mulas, etc., com todo o material. Eu, por acaso, tenho uma fotografia, também estimo muito, que é a câmara escura, a carroça do Timothy O'Sullivan, quer dizer, é uma carroça enorme, com uma tenda armada, onde ele fazia as revelações. E foram, de facto, as fotografias que o William Henry Jackson e os outros depois também
tirou do Yellowstone, que levaram o Congresso dos Estados Unidos a criar o primeiro Parque Nacional em 1872. Hoje a América tem 58 parques nacionais, o último dos quais é o Parque dos Pináculos, que foi criado durante a administração Obama em 2013. E isto é notável, não sei se aqui há alguns com certeza que já visitaram alguns daqueles parques, mas a sensação que tenho de ir, sei lá, ao Bryce Canyon, mesmo ao Grand Canyon, etc., quer dizer, é uma visão quase paradisíaca. Isto é extremamente importante que isto tenha sido preservado, isto tenha sido bem preservado. E isto foi graças às fotografias na altura, nomeadamente a coisas como esta. Esta do grande Carlton Watkins são os três irmãos no Parque do Yosemite, na Califórnia. Isto é o tamanho de um negativo. E tenho uma grande estima porque a moldura é original. Isto foi encaixado pelo próprio Carlton. O Watkins, a única coisa que preciso foi mandar restaurar e limpar e substituir o cartão do Passepartout, mas o resto é original. E de facto, quer dizer, mostrar isto à população, nas exposições, nas publicações, nas revistas e aos políticos, é que os levou, digamos, a isto tem de ser preservado, não pode ser destruído, não podemos ir construir nada, etc, etc. Sucede ainda uma coisa engraçada, que o William R. Jackson publicou as suas memórias em 1940, quando tinha 97 anos. Isto é a primeira edição do livro, que está assinada por ele. Portanto, isto é, digamos, um exemplo de como a fotografia pode mudar as coisas. No século XX, eu conheço três grandes intervenções. A primeira é de um imigrante dinamarquês, que foi Jacob Riis, que vai para os Estados Unidos e fica chocado, que era um sociólogo também, com as condições de vida no chamado Lower East Side, na parte baixa de Manhattan, dos imigrantes. Aquilo eram slums, eram pior que favelas, não é? As condições em que viviam 10 pessoas num quarto em colchões cheios não só de perceveiros e baratas e ratos, etc. E foram as fotografias dele e as campanhas deles que levaram a destruir aquilo e a construir habitação social e a dar novas condições de salubridade, de esgotos, etc. Também no princípio do século XX, a grande campanha de outro fotógrafo e sociólogo, o Louis Hine, contra o trabalho infantil, fotografando, com perigo da própria vida, as crianças a trabalhar em fábricas, crianças às vezes com 5 e 6 anos. Perigo da própria vida, porque para fazer aquelas fotografias, quer dizer, ia fazer aquilo um bocado à socapa, e quando os donos das fábricas percebiam isso, agrediam, etc. E foi também essa campanha, as fotografias que ele publicou, que levou o Congresso a publicar as leis que proibiam o trabalho infantil até à idade de 15 ou 16 anos. A última intervenção é a do New Deal, com o Roosevelt na presidência da República, quando se dá de facto a grande depressão, a grande crise financeira, as secas, etc., aquela miséria. E também a decisão inteligentíssima da administração americana nessa altura
Há aí mais água, é? Obrigado. Que pensa desta maneira. Em geral, os artistas são esquecidos. Quer dizer, é preciso ajudar as populações que estão mal e os artistas estão esquecidos. A administração viu outra coisa, não. A gente vai usar os artistas para ajudar a população. Portanto, vamos pôr os fotógrafos a fotografar pelo campo, vamos pôr os cineastas a fazer filmes e documentários sobre isto, vamos pôr os pintores a pintar estas cenas e a fazerem os murais nos edifícios públicos, nos correios, nos edifícios, nos tribunais, etc., a mostrarem ao povo e às pessoas que ainda vivem razoavelmente bem como é que os pobres e os desgraçados, as vítimas das secas, a morrerem de fome, etc., estavam a viver, e que permitiu depois ao Congresso, uma vez mobilizada a população, passar leis que de outro modo nunca deveriam ter passado. E é esse movimento que foi liderado por um grande homem, o Stryker, da chamada Farm Security Administration, que conseguiu dar a volta àquilo tudo. E porque ele escolheu fotógrafos absolutamente geniais. Não foi só o Walker Evans, foi a Dorothea Lange, foi o Ben Shom, que também era pintor e designer, aliás, aprendeu a fotografar com o Walker Evans, e uma dúzia deles, e que aquela primeira fotografia que eu vos mostrei faz parte disso. Eu trouxe só mais outra, porque também queria ter aqui fotografias de mulheres, porque as mulheres, na história da fotografia, são extremamente importantes. Também é a única forma de arte onde eu vejo, aliás, há uns anos atrás, em Paris fiz uma exposição que dá título ao Féminin, contei a história da fotografia só através de fotografias de mulheres e só sobre a condição feminina, a exposição ao Féminin, que cobria desde 1850 até o ano 2010. Trouxe aqui uma que é da Marion Post-Walcott, que de certo modo para mim é uma fotografia original dessa época, da Farm Security Administration, que tem aqui, no fundo, isto para mim é uma súmula, não é? A casa, é a família, é a maneira como eles estão a viver, é o carro, etc. O que é curioso, uma boa parte da minha coleção são fotografias deste período e desta época, porque é uma dúzia de grandes vultos da história da fotografia. Quando eu comecei a comprar isto era muito barato. Quer dizer, comprava-se barato, $100, não é? Porquê? Eram fotografias vintage, mas eram as fotografias que eram enviadas para os mídias, para os jornais, para as revistas, para a televisão, para mostrarem, para darem publicidade às condições em que esta gente vivia. E, portanto, eram as fotografias de imprensa, no fundo. E depois havia as fotografias que eles faziam, depois para exposições, as mesmas imagens e tal, mas maiores e tudo isso. Mas depois, a partir de uma certa altura, percebeu-se, estas é que são as genuínas. E, portanto, hoje aquilo que custava $100 pode custar 10.000, por exemplo, não é? E, finalmente, quer dizer, mais uma outra aproximação da fotografia à ciência. Aquilo que não é conhecido em ciência não existe. Pode haver um grande matemático, que é um tipo recluso, está no seu gabinete em casa e que faz grandes descobertas matemáticas e demonstra teoremas e cria uma nova matemática, etc. Mas como é um tipo recluso, nunca mostra aquilo a ninguém. E, portanto, isso não existe, não é? É preciso publicar, é a razão para publicar. E na fotografia também há isso, e aquele caso recente, alguns de vós com certeza ouviram falar, da Viviane Maier, mostra isso. A Viviane Maier é uma sujeita estranha, solitária, mas que andava, a profissão dela era ser ama, tratava de crianças em casas de gente de posses, não é? Tanto em Nova Iorque, mas depois também em Chicago. E andava sempre com uma máquina fotográfica ao pescoço e tirava fotografias.
E nunca mostrou as fotografias a ninguém. Era uma pessoa solitária, não tinha família originária em França, etc. E alguns parentes tinham morrido, filha única, essas coisas todas, não é? E nunca mostrava aquilo, nem sequer às pessoas em casa de quem ela vivia. As crianças viam-na tirar fotografias e ela não mostrava nada. E depois morreu. Não morreu na miséria, mas quase, porque estava num quarto alugado e um dia encontrou um dos meninos para quem ela tinha sido ama, que ele conheceu, caiu nos braços um do outro e tal, e ele viu que ela estava em más condições e passou a ajudá-lo e a pagar as dívidas todas, etc. O que ela nunca lhe disse é que tinha a maior parte das suas possessões, nomeadamente as fotografias e os rolos e tudo isso, numa daquelas depósitos que se alugam e tal, para as pessoas que não têm uma casa pequena e para guardar mobília e tudo isso, ele alugava aquilo tudo. Nunca disse isso e ele também não sabia, quer dizer, e portanto ela teve um fim de vida relativamente, foi tratada, as doenças, isso tudo. Há um leilão, ela deixou de pagar, mas não tinha dito ao rapaz que aquilo tinha sucedido, ela deixou de pagar, depois as coisas todas foram leiloadas. E nessas leilões, dessas empresas de arrecadações, digamos assim, aparecem sempre os mais diversos colecionadores. E houve colecionadores que compraram aquilo tudo. 2, na altura. E começaram a ver os negativos e revelaram a ver, mas isto é muitíssimo bom. Mas quem é fulano e tal? Não havia praticamente identificação nenhuma. Mas numa carta, quer dizer, o fim de muitas coisas, quer dizer, no envelope viram lá um nome, etc, etc. Andaram à procura e tal, etc. Não sabiam, ninguém conhecia a senhora. É com o Google, passado 2 anos, ele conseguiu identificar, porque houve um obituário num jornal local. Ela tinha morrido 2 anos depois disto ter acontecido. Ele já não foi a tempo de... Então começaram a publicar e a imprimir as fotografias dela. E esta é uma delas, tirada em 1960. Não se sabe aonde, eu desconfio que é em Los Angeles. Ela viajava, durante as férias, o dinheiro todo era para viagens, para ir para as lados da África, etc. E é um autorretrato que ela está aqui refletida. Ela tirava muitos autorretratos. E é impressionante, quer dizer, como se não houvesse um colecionador, ou 2 colecionadores que tivessem comprado isto, a gente não o conhecia, portanto, ela de facto não existiria. Fico sempre muito impressionado a ver as fotografias dela. E há quem diga que ela, quer dizer, que era tão importante aquilo que fazia com o Robert Frank nos anos 50. Um olhar vale 1000 palavras, escreveu o publicista da Street Railways Advertising, Frederick Barnard, em 1921, citando um filósofo japonês que nunca existiu. 6 anos depois, afinou a frase para uma imagem vale 1000 palavras, desta vez citando um velho provérbio chinês que nem os chineses conheciam. Era um publicista que inventou esta frase num anúncio que ele publicou para uma empresa. A comparação ficou: pensamos e sonhamos por imagens, mesmo na ciência. Antes de pôr o problema em equação, o físico cria um modelo, que é uma imagem ou sombra na parede da caverna. E assim a gente pode imaginar o Galileu a desenvolver as equações da queda dos graves, quer dizer, atirando uma coisa do alto da Torre de Pisa, que era inclinada e, portanto, aquilo caía no chão. Ou podemos imaginar o Newton
a descansar à sombra, não era da bananeira, mas era da macieira, quando a Universidade de Cambridge, onde ele era professor, fechou por causa da plague, como é que se diz plague, não é praga, é peste. Por causa da peste, ele teve de ir para a casa da mãe durante quase um ano, e foi um ano o mais produtivo, chamado Anos Mirabilis do Newton. E de facto a história é verdadeira. Eu estava sentado à sombra de uma macieira e caiu uma maçã, e o resto foi a teoria da gravitação. Raciocinamos e compreendemos graças a imagens mentais. E é por isso que a fotografia é muito importante. Obrigado.